Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido. Obrigado, Deus, pelo Teu livramento. Obrigado pela Tua bênção, pela Tua graça e o Teu poder. Só Tu mesmo pode nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas indiferenças, em tudo aquilo que pode acontecer em nossa vida. Só Tu que nos entende, nos compreende e nos ajuda. Pai bendito, assim precisamos a cada dia estar contigo e da Tua presença em nossas vidas. Hoje vai ser ministrado Tua palavra. Ó Deus, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que ela possa com facilidade ser compreensível. E é o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele esta revelação, essa clareza, essa profundidade, para que nós possamos entender e compreender aquilo que ainda não sabemos de maneira completa. E nem saberemos também 100%, Senhor, mas é o suficiente para nós caminharmos crendo que Tu continuas sendo o único Deus, o nosso Salvador. Oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra aí, fica com a sua Bíblia aberta, por gentileza, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. O pastor Edmar fez a leitura dos versículos 1 ao 12, e esse tema da ressurreição, que nós vamos, a partir de hoje, tratar, terminamos a questão da crucificação, também está nos Evangelhos sinóticos de Mateus, no capítulo 28, versos 1 a 15, Marcos 16, 1 a 13, e não é evangelho sinótico, mas também está relatado no Evangelho de João, capítulo 20, de 1 a 23, é esse momento em que Jesus ressurge e cumpre uma das promessas, dentre tantas que Jesus cumpriu, mais uma de ressuscitar ao terceiro dia, algo que ele, ao longo do seu ministério, disse várias vezes e repetiu para os seus discípulos. Mas nós vamos compreender e verificar aqui que, na verdade, esta palavra e esta promessa de Jesus ficou um tanto quanto esquecido pelos discípulos neste momento em que eles estavam passando posterior à morte e ao sepultamento de Jesus. Com aquele brado que Jesus dá: em Tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus então finalmente morre. Diz o texto que o véu se rasgou de alto a baixo, e essa foi a última expressão e foi a última manifestação de Jesus, quando ele bradou do alto da cruz: está consumado, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí nós vamos ver no final do relato de Lucas, que está no capítulo 25, aliás, capítulo 23, final do capítulo 23 de Lucas, vamos ver que José de Arimateia, junto com outras pessoas, ali retiraram o corpo de Jesus e levaram o seu corpo para dar a ele um sepultamento. José de Arimateia disponibilizou uma sepultura que ele havia comprado, e ali então sepultou o corpo de Jesus. Ele se dirigiu a Pilatos para buscar ter autorização para sepultar o corpo de Jesus, e assim Pilatos autorizou e ele levou para que fosse sepultado. Jesus foi sepultado no dia do dia da preparação da Páscoa, ou seja, o dia em que o cordeiro é sacrificado e os judeus celebram a Páscoa. E Jesus foi enterrado então neste dia, como cumprindo essa profecia, essa palavra, aquilo que foi dito por João o Batista, de que ele era o Cordeiro de Deus. E a partir de agora, capítulo 24, nós vamos tratar justamente do tema central, daquilo que é a base, o centro da nossa fé e do Evangelho de Jesus. Se nós pregássemos um Evangelho apenas com a cruz, se pregar um Evangelho apenas com a cruz, é um Evangelho incompleto. O Evangelho completo que Jesus veio anunciar é um Evangelho que tem cruz, mas que tem ressurreição, pois se não houvesse ressurreição, se não houver a manifestação da ressurreição, como o próprio Paulo diz, vã é a nossa fé. Então, não existe evangelho sem cruz, mas também não existe evangelho sem ressurreição. É essa boa nova que Jesus veio trazer, é essa notícia e é essa esperança. A ressurreição nada mais é do que a mensagem de esperança, de que aquele que morreu e sacrificou-se por nós, ele ressuscitou, e se ele também ressuscitou, certamente aqueles que creem nele também
ressuscitarão. Então, é o centro do Evangelho. Chegamos nesse capítulo 24 de Lucas, escolhemos o relato de Lucas para falarmos da ressurreição, porque o evangelista Lucas, ele é um pouco mais detalhista, e ele inclusive traz no seu relato da ressurreição, nós podemos extrair como estavam os discípulos, como eles reagiram ao episódio morte de Jesus. Eles passaram por essa tribulação, passaram por esse momento de separação temporária do seu mestre, e ficaram desnorteados, ficaram sem rumo. É como o profeta Ezequiel já havia relatado e profetizado, que ao ferir-se o pastor, as ovelhas se dispersariam, as ovelhas então se debandariam, né, iriam se espalhar, mas este cenário de dispersão não iria persistir por muito tempo, porque na própria profecia de Ezequiel diz que: mas eu voltarei a minha mão aos pequenos e eu estarei de olho para aqueles que foram dispersos. E o relato de Lucas, ao tratar da ressurreição, vai nos mostrar justamente esta forma e como os discípulos reagiram à morte de Jesus, ao sacrifício de Jesus. Nós vamos conseguir extrair, e nós não vamos conseguir fazer completar tudo hoje, mas eu destaquei aqui pelo menos 4 cenários, 4 reações dos discípulos quando eles se deparam com a morte e logo em seguida se deparam com o evento ressurreição. A morte de Jesus causou a dispersão, se espalharam, a morte espalhou. A ressurreição é um ato divino de agrupamento e reagrupar as suas ovelhas e seus discípulos. E neste cenário de reagrupar, com o evento ressurreição, ao agrupar nós vamos ver a reação dos discípulos, como ocorreu. E eu relato aqui que o coração dos discípulos em um determinado momento estava perplexo. Depois eles ficaram desanimados, e é o que Lucas relata no Evangelho aqui. É o único que relata aquele diálogo daqueles 2 discípulos que estão no caminho de Emaús e têm um contato com Jesus, mas eles estão com os olhos fechados e não percebem que aquele desconhecido que está caminhando com eles era o próprio Cristo, que eles estavam entristecidos. Então, aqueles discípulos reagiram à morte de Jesus com desânimo. As mulheres, que foram as primeiras a chegarem ao sepulcro, reagiram à morte de Jesus com perplexidade, e aí nós vamos ver em seguida. Então, são dois tipos de reações: perplexidade, desânimo. Em seguida, alguns discípulos ficaram aflitos com aquela situação, e por fim, quando Jesus se manifesta a todos e faz a sua aparição a todos os discípulos, por fim, então, é que eles reagem com alegria e que eles têm uma reação, e que a ressurreição de Jesus promove naqueles discípulos a alegria. E esta reação, meus irmãos, essas 4 reações, perplexidade, desânimo, aflição e alegria, perante este evento chamado ressurreição, é o que vai acontecer com muitos de nós ao longo da nossa jornada, nos momentos de tribulação e dificuldades pelas quais nós iremos passar. Nós poderemos passar pelo vale da sombra da morte, e ao passar pelo vale da sombra da morte, poderemos reagir com perplexidade, e hoje é o que nós vamos abordar, apenas esse tópico hoje. Poderemos ficar desanimados, poderemos ficar aflitos, angustiados, ou, fora de qualquer lógica natural e humana, mesmo no vale da sombra da morte, podemos estar alegres e satisfeitos com Cristo, como diz o hino da harpa, né? Eu estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou. Então, a gente precisa compreender este evento, ressurreição, que sucedeu e seguiu o evento morte de Jesus, causou pelo menos esses quatro
esses 4 sentimentos, essas 4 formas de reação a estes 2 cenários. Nós vamos então, meus irmãos, aqui nos versículos 1 ao 12, nós vamos ver por meio das mulheres que, claro que essa perplexidade, desânimo, aflição ou alegria, não foram todos os 11 que reagiram simultaneamente. Um grupo, no caso aqui, as mulheres, ficaram perplexas com esta situação. Os discípulos anônimos, aqui, apenas um tem um nome aqui, né, que é Cleopas, que é o discípulo, os 2 que estão no caminho de Emaús. Aqui estavam desanimados, tristes, já desesperançados com a morte. Então pode ser que alguém, um discípulo de Jesus, em vários cenários dentro da igreja do Senhor, alguns vão ficar perplexos, reagirão a um determinado evento com perplexidade, outros podem reagir com desânimo, outros podem reagir com aflição. E agora, quem poderá nos defender? Aflitos, sem rumo, sem saber quem pode socorrer. Outros podem ficar alegres. E eu gostaria de trazer um evento que, na nossa realidade, trouxe para o nosso convívio essas reações em várias pessoas. Com a morte do nosso pastor, muitas pessoas ficaram perplexas, outros desanimaram, outros ficaram aflitos, outros ficaram alegres, talvez, não sei, mas alegre aqui nós vamos entender mais na frente, não é a alegria de ficar uhul, não, é o que Paulo fala de estar, eu estou satisfeito em todos os cenários, eu sei estar bem na alegria, eu sei estar bem na tristeza, eu sei estar bem na fartura, eu sei estar bem na escassez, eu sei que em todos esses cenários, Paulo conclui o seu raciocínio dizendo, em todas essas coisas, eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. A alegria aqui não é estar alegre porque Jesus morreu, estar alegre porque algo ruim aconteceu, é estar contente, satisfeito, sabendo que mesmo na dificuldade e mesmo num cenário adverso, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo continua na mesma carta aos Filipenses, ele diz, portanto vos digo, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, como nós reagiremos? Como nós estamos reagindo diante de cenários adversos, cenários desafiadores, cenários que vêm nos confrontar e vêm exigir de nós uma resposta? Como está a nossa fé? Nós iremos ficar perplexos, desanimados, aflitos, ou iremos ficar satisfeitos, alegres, sabendo e confiando que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor, daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito? Vamos então começar compreendendo essa reação das mulheres, que aqui são elas que reagem com perplexidade. Nós vamos ver aqui no versículo 4, quando elas estão se dirigindo para o sepulcro, Jesus morre, já é aqui o 3º dia, o primeiro dia da semana, já é o domingo, Jesus já está cumprindo-se aqui o 3º dia prometido por Jesus. Eu vos darei, quando os fariseus perguntaram, que sinal que tu podes fazer para nos confirmar de que tu és o Messias? Jesus diz, eu não vou dar nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas, que esteve morto na barriga do peixe por 3 dias e no 3º dia ele foi vomitado na beira do mar e voltou à vida. Então Jesus estava aqui, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Messias ficaria 3 dias na terra, no ventre da terra, e ressuscitaria ao 3º dia. Então aqui elas estão justamente iniciando esse 3º dia, em que Jesus estaria já pronto para cumprir esta promessa, pronto para cumprir esta promessa profetizada
no Antigo Testamento e dita por ele mesmo para os seus discípulos. Os seus discípulos foram ensinados a respeito disso. Jesus falou para eles: é necessário que o Filho do Homem morra, mas eu ressuscitarei por 3 dias. Jesus fala isso ao longo do seu ministério, diretamente para os seus discípulos, mais de uma vez, pelo menos umas 3 vezes ele reafirma que era necessário morrer, mas que a morte não seria o fim, ele ressuscitaria. As mulheres que aqui estão indo ao encontro da sepultura, do sepulcro, estavam tão perplexas e atordoadas com o evento morte e crucificação de Jesus, que se esqueceram, não somente elas, mas os demais discípulos se esqueceram de todas as palavras que Jesus havia dito. E é isso que às vezes acontece conosco nas nossas lutas, tribulações e dificuldades. Nós muitas vezes ficamos cegos e desmemoriados daquilo que Deus fala e promete para nós. Às vezes nós nos deixamos levar pelas dificuldades, pelo cenário adverso, perplexos, porque perplexidade significa, a palavra original para perplexo é aporel, que significa ser duvidoso, estar fora de um caminho. Essa palavra perplexa, elas ficaram perplexas, ou seja, elas saíram do caminho que Jesus havia deixado para eles. Não só essas mulheres, mas era um reflexo também dos demais discípulos. Eles ficaram duvidosos: será que ele vai ressuscitar? Será que realmente vai se cumprir aquilo que ele falou? Será que verdadeiramente ele vai ressurgir ao 3º dia? Então, a perplexidade, a tribulação, a morte de Jesus foi tão pesada para aqueles discípulos e para essas mulheres que eles e elas se deixaram levar por esta dúvida, por um sentimento de dúvida, por uma incredulidade e por um esquecimento, porque a dúvida, o esquecimento, quando nós saímos do caminho da promessa, quando nós deixamos o caminho que Deus nos deu, prometido, um caminho de bênção, quando nós ficamos perplexos, nos deixamos envolver pela perplexidade do cenário adverso, nós deixamos a jornada e deixamos o caminho para alcançar a promessa concedida. Nós paramos no caminho e a perplexidade nos faz paralisar. O significado desta palavra, estar fora do caminho, sair do caminho, ou duvidoso, sair do caminho, pode ser aplicado por esses 2 sentidos, significa que eles esqueceram-se de tudo que Jesus falou e passaram a olhar apenas para a realidade adversa da morte do Messias, da morte do Senhor Jesus. Elas estavam tão desconectadas da promessa, e a promessa aqui era: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. Essa era a promessa. Qual é a promessa de Deus para você? Individual, especificamente para você. Não se esqueça da promessa. A promessa é que nos faz ficar firmes, e nós vamos entender, e vamos mais adiante aqui refletir sobre o antídoto da perplexidade. Elas ficaram duvidosas e nem se ligaram e nem se lembraram. Ele disse que ao 3º dia ressuscitaria. E elas estavam tão duvidosas que elas estavam apenas pensando. Isso está no relato de Marcos, capítulo 16, verso 3. Quem vai remover a pedra quando nós chegarmos lá para completar o trabalho de embalsamar o corpo, tratar o corpo de Jesus? Elas não se lembraram jamais, não fizeram as contas de que, Jesus morreu faz 2 dias, hoje é o 3º dia, e ao invés de elas irem ao sepulcro com a expectativa e conectadas à promessa, Jesus havia prometido: ao 3º dia eu vou ressuscitar. Hoje é o 3º dia, hoje, quem sabe ele não estará lá nos esperando, mulheres. Elas não estavam conectadas a isso, elas se esqueceram da promessa, estavam apenas olhando para um Jesus crucificado e se esqueceram da promessa de um Jesus que iria ressuscitar. Quando nós estamos olhando apenas para o problema,
quando estamos que nem um avestruz, apenas com a cabeça dentro do buraco, olhando para o problema, nós esquecemos de mirar a promessa de Jesus. E a promessa dele, quando ele assungiu aos céus, ele disse: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Aí a gente está na luta, a gente coloca a cabeça no buraco, que nem um avestruz, e se esquece de que tem uma promessa. Senhor, estás comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dá-me a tua graça e o teu sustento. Esqueci o resto da letra. É o 111, é o hino 111. E dá-me a tua graça para cumprir teus mandamentos, alguma coisa assim. Mas a gente esquece, as mulheres estavam assim, opa, primeiro dia, segundo dia, hoje é o terceiro dia. Será que Jesus não está? Não. O que elas estavam preocupadas? Quem vai remover a pedra para a gente entrar lá e fazer? Elas estavam esperando encontrar um Jesus morto. Porque a perplexidade, porque a dúvida, elas estavam fora do caminho da promessa. E aí isso tirou delas a lembrança. Esqueceram-se de que Jesus havia multiplicado pães 2 vezes para multidões, esqueceram-se do Jesus que havia andado por sobre as águas, esqueceram-se do Jesus que havia transformado água em vinho, esqueceram de Jesus. Quem é este que dá ordem para o vento e ele obedece, e dá ordem ao mar e ele obedece e para? Esqueceram de quem era esse Jesus. Não, vou encontrar um Jesus morto. Estamos indo para o sepulcro para encontrar o Jesus morto. A perplexidade, a dúvida, quando nos faz sair fora do caminho da promessa. E estão preocupadas com pedra do sepulcro. Jesus sabe o caminho das pedras, né? Não é o ditado que diz que ele andou por sobre o mar porque ele sabia o caminho das pedras em cima do mar. Jesus sabe o que resolver, então, mas a perplexidade nos tira do caminho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua 2ª carta, ele usa essa mesma expressão. Nós estamos na tribulação, na perseguição, na dificuldade. Podemos estar perplexos, mas jamais destruídos. Podemos estar no momento assim, atônitos com a situação, mas jamais nos deixaremos ficar destruídos e desanimados e desamparados. Ele usa essa palavra perplexos apenas no sentido de susto. Podemos passar por lutas e tribulações e ficarmos assustados, mas jamais esse susto nos fará ficar duvidosos de que Jesus pode nos socorrer e de que Jesus pode nos tirar daquele cenário. Ou ainda, como Jó declarou, ainda que ele me mate, ainda assim eu estarei confiante nele. Eu estarei confiante porque eu sei que o meu Redentor vive. E Jó falou isso sem ver a Cristo ressurreto. Mas ele tinha esperança. E é a esperança, meus irmãos, que jamais nos fará duvidar. É essa esperança, esta confiança, desta promessa de ressurreição que Jesus deixou para os seus discípulos e que automaticamente chegou até nós, é que não nos fará ficar parados e não nos tirará do caminho. Elas não deveriam estar preocupadas em encontrar-se com Jesus morto, mas elas teriam que estar com a esperança acesa, na expectativa de encontrarem-se com Jesus vivo. Mas aí, ao chegarem lá no sepulcro, o problema era a pedra. Quem vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra? Como que será isso? O problema era esse, mas chegou lá, o problema estava resolvido, porque não tinha pedra nenhuma. Mas aí criou-se um outro problema. Cadê o corpo que nós viemos aqui? Alguém roubou. Para onde levar o nosso mestre? Para onde levar o nosso Senhor? Um anjo apareceu, elas acharam que era um jardineiro. O que fizeram com o nosso Senhor? Nem aí elas se lembraram da promessa de ressurreição. Viram apenas os mantos e os panos vazios, talvez manchados de sangue, e ainda assim a perplexidade, a dúvida impediu com que elas vissem e se lembrassem da promessa. Não se esqueça das promessas do Senhor, fique firme nas promessas do meu Salvador, não é o que o hino 107 nos diz? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
Sigo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Siga firme nas promessas de Jesus. Não se esqueça, o vento está soprando, as ondas estão altas, está tudo turvo, eu não estou enxergando o outro lado, mas eu sei que além desta dificuldade, além dessa tempestade, além deste vale de sombra da morte, a promessa está firme me aguardando do outro lado. O meu Cristo ressuscitado está do outro lado. Portanto, é isto que precisa estar firme no nosso coração e nas nossas dificuldades e por onde quer que passemos. Se esqueça tem uma pedra, quem vai remover a pedra? Eu não sei, eu sei que atrás dessa pedra tem uma promessa. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, não é o que a Aline canta? Não tem pedra nenhuma, não tem nada, só tem a promessa de ressurreição. É isso que nós precisamos guardar em nosso coração e não podemos deixar que as dúvidas, as incertezas, que as adversidades e as tribulações possam causar, nos faça perder de vista a promessa de Jesus. A promessa de Jesus é quem nos faz caminhar. Meus irmãos, e aqui nós precisamos compreender que nós não podemos ficar paralisados diante das dificuldades. Ainda que seja um evento morte, nós não podemos ficar paralisados, porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós não podemos deixar, nem a morte pode ser forte o suficiente para nos fazer duvidar de que a promessa de Deus vai se cumprir, de que o que Deus prometeu vai acontecer, de que o que Deus falou não vai cair por terra, nem a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Mas o que nos faz perseverar, e é o que eu coloco aqui, o antídoto que nós devemos utilizar nas dificuldades e tribulações, de forma a que possamos enfrentar esse estado de perplexidade, de paralisia que porventura a luta, a tribulação, o evento morte possa causar. O antídoto para nós vencermos isso é a esperança. Nós vamos ver Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz justamente isso, que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e como resultado da experiência vem a esperança como último estágio e último resultado. E a esperança, na esperança não há dúvida alguma, e a esperança não se perde. Abra aí Romanos capítulo 5, por favor, para nós lermos ipsis literis, o que está lá. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, Paulo vai dizer isso. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, ele termina justamente trazendo a esperança como resultado final e o resultado pretendido quando surge a tribulação. Ele diz assim, Romanos 5, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que a esperança, ela não nos decepciona. Aquele que tem esperança, quando está na tribulação, eu tenho esperança que Jesus vai resolver essa situação, eu tenho esperança que Deus vai mudar essa situação, eu tenho esperança, eu tenho confiança de que isto aqui não é o resultado final, e se Ele ainda quiser que o resultado seja a morte, ainda assim eu tenho esperança, porque eu sei que Ele vive. Volto para o que Jó declarou, ou seja, a esperança jamais será decepcionada. A esperança jamais irá se deixar levar pelas circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, não me guio por vista.
alegre estou. Quem tem esperança não olha a circunstância. Quem tem esperança não olha o sepulcro. Quem tem esperança não olha a pedra que está atrapalhando a ter acesso ao Cristo ressurreto. Quem tem esperança olha para além da pedra. Quem tem esperança olha para além da sepultura, porque o nosso Deus é Deus de vivo e não é Deus de morto. E a gente precisa entender, meus irmãos, esse conceito de esperança. Na Bíblia, a esperança, no hebraico, a palavra esperança é tikvá. No grego é esperançar. Mas o conceito hebraico para essa palavra esperança se aplica muito mais ao conceito do evangelho como um todo. Tikvá é como se o que está por trás desta palavra, que é esperança em hebraico, é tikvá. Essa palavra tikvá traz uma ideia de um fio condutor que me conecta a uma promessa. Esse sentido desse fio condutor que me conecta à promessa está relacionado também àquele fio escarlate que salvou a Raabe quando Josué chega em Jericó. Ela estica um fio de escarlate e aquele fio foi o fio de salvação, o sinal que serviu de salvação e da promessa e do acordo feitos para que ela fosse poupada daquela destruição que o povo de Israel iria fazer ao invadir Jerusalém. Tikvá é como se fosse este fio. A esperança, portanto, é algo que me conecta a uma promessa, ainda como que por um fio. Mas não é aquela ideia de um fio de esperança no sentido de algo fraco. É como alguém que segura este fio e não larga, não importa a circunstância. Esperança, nesse contexto, nesse significado hebraico, é alguém que está segurando firmemente no fio, sendo que este fio me conecta à esperança e ele não larga de maneira alguma. Pode vir o vento que for, eu estou segurando na esperança. Pode vir a tempestade, eu estou segurando na esperança. Eu estou firme conectado à esperança. Estar firme conectado à esperança é jamais largar a promessa. Porque se a esperança é este fio que me conecta à promessa, quando eu seguro com esperança, eu estou sempre ligado à promessa. Então o vento vai me jogar para cá, mas eu estou segurando na esperança, eu estou ligado à promessa. Se eu for armar a minha cama entre os mortos, eu estou segurando no fio da esperança, estou conectado à promessa, porque se eu estiver entre os mortos, tu estarás comigo lá também. Se eu armar a minha cama no mais alto e subir com mais asas da alvorada, se eu estiver conectado e segurando neste fio chamado esperança, eu estou ligado na promessa, e lá em cima os olhos do Senhor estão comigo. Ou seja, aquele que tem esperança é aquele que jamais perde de vista a promessa e jamais larga este fio que te conecta à promessa. E Jesus é este que veio nos conectar a esta promessa de vida abundante e vida eterna. Portanto, não podemos jamais largar a esperança. Não, por isso que Paulo diz, a esperança não é confundida. Quem tem esperança jamais ficará duvidoso. Quem tem esperança de que Deus pode transformar e mudar um cenário é aqueles que têm a firme convicção, que têm a firmeza, que têm uma fé inabalável, que jamais se deixará abalar. Está convicto e esperançoso de que Deus pode mudar o cenário. De que Deus tem uma promessa e eu estou ligado a esta promessa, conectado a esta promessa por meio de Cristo Jesus. E a fé, isso é fé. Fé com esperança, jamais seremos vencidos. Se nós tivermos uma firme convicção em Cristo Jesus e estivermos conectados firmemente a este fio que nos conduz a ter contato com a promessa, jamais seremos derrotados e jamais voltaremos e jamais ficaremos perplexos, olhando para a pedra do sepulcro, olhando para o sepulcro ou ainda esperando encontrar um Jesus morto, sendo que ele vive. É por isso que o anjo diz: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos?
Porque elas estavam desconectadas da promessa. Elas não perderam de vista a esperança. Perderam de vista a promessa e se desconectaram do fio, que é a esperança. Perderam a esperança. O relato dos discípulos de Emaús vai nos dizer isso. Estamos sem esperança, porque aquele que nós aguardávamos e que achávamos que era o Messias, morreu. Estamos sem esperança, ou seja, estamos soltos. Estamos desconectados da promessa, sendo que dias antes ele disse, eu vou ressuscitar. Mas quando a gente se deixa envolver pela tribulação, a gente se desconecta até da promessa. E se nós perdermos a esperança, por isso que nós cantamos o hino de número 300, nossa esperança, hoje nós temos uma nova esperança, e a bendita esperança de Jesus voltar para nos buscar. Portanto, hoje você e eu devemos estar conectados e segurando este fio chamado esperança, para jamais nos esquecer de que Ele voltará. Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Cante aí, pastor. Nossa esperança é sua. Segura aí nesse fio. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, segurando na esperança, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Não solte esse fio chamado esperança. Jesus breve virá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Não solte essa esperança, não fique olhando para a pedra do sepulcro. Será que ele vem? Será que ele voltará? Não, fique firme, conectado na promessa, segurando e olhando para a promessa, firme na esperança. Firme em Cristo Jesus, firme na sua palavra, porque ele mesmo falou. E aí o anjo, quando Jesus subiu aos céus, o anjo falou, ei, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que subiu, que agora vocês estão vendo, ele voltará. E aí, meus irmãos, hoje nós temos que analisar como é que nós vamos reagir. Porque esses 12 aqui, a eles foi dada uma promessa direta. Daqui a 3 dias eu vou ressuscitar. E eles vacilaram. E olha que foi assim, pertinho, porque na última ceia ele falou, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar no 3º dia, ou seja, estava fresquinho na memória. Eles estavam assim, era para estar, era para eles estarem fazendo contagem regressiva, que nem nós estamos fazendo do jubileu, 80, 79, 78, 79, então, porque tinha acabado de falar, era a última ceia, ele falou, eu vou morrer, mas isso é necessário, esse é meu sangue, esse aqui representa o meu sangue derramado por vós, esse aqui é o meu corpo machucado, moído por vocês, todas as vezes que fizerem isso, fazer isso em memória de mim, mas é necessário que eu faça isso, mas não se esqueça, eu vou ressuscitar. Isso foi 4 dias antes. Imagine você que está aqui, há 30 anos caminhando, 66 anos aqui, desde criança, 67 anos, caminhando aqui, desde que está 67 anos ouvindo essa história. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E quantos não estão esquecidos, perdendo essa esperança? Estou desempregado, mas isso, mas aquilo. Já desconectou da esperança, porque está perplexo. A dificuldade da vida é como aquela parábola que Jesus conta da semente que é lançada na beira do caminho, outra cai em boa terra, outra cai entre os pedregais, outra cai entre os espinhos. Quantos não estão aí desconectados? E aqueles que estão entre os espinhos, aqueles que caíram entre as pedregais. Poucos são os que estão com uma terra boa, firme na esperança, sem se esquecer da promessa. A promessa diz, ele vai voltar. Ei, se esses aqui, 4 dias antes, já estavam esquecidos da promessa, vigia, crente. Você que já está há 10, 15, 20, 30, 67 anos caminhando com Deus, cuidado para não se esquecer.
Cuidado para não ficar sem esperança. Mas nós não somos daqueles que não têm esperança, ao contrário, a nossa esperança está em Cristo Jesus. E Paulo falou assim: consolai-vos nisso, de que aqueles que morreram vão ressuscitar, como ele também ressuscitou, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. A mensagem de consolo era ressurreição. A mensagem de esperança, a promessa é ressurreição. A nossa promessa é, pastor Jacó está daquele time de que nós os que estivermos vivos, ele acha que vai tomar a injeção de Matusalém e vai ser os que estão vivos e vão ver a Jesus nos ares. Mas muitos vão apenas ser daqueles que vão ter seus corpos transformados a uma, mas a promessa é uma só, a ressurreição dentre os mortos, e a promessa que vige para nós hoje é: Ele vai voltar. Meu irmão, e olha só, aqui não está, essa parte aí não está aqui no estudo, mas essa promessa de retorno de Jesus vai fazer toda a diferença na forma de eu ser cristão. Porque se e Paulo inclusive adverte isso é uma das advertências: vivam hoje como se Cristo voltasse hoje. Ou seja, Paulo adverte aos crentes dizendo: vivam a fé de vocês, a promessa de vocês, a esperança de vocês, como se ela fosse ser cumprida hoje. Porque é a promessa, meus irmãos, é como nós nos conectamos à promessa de Deus, é que vai refletir o nosso proceder. Se eu vivo hoje, esperando Cristo voltar hoje, então hoje eu vou ser santo. Então hoje eu vou perdoar. Então hoje eu vou procurar corrigir a minha vida. Então hoje eu vou procurar sacrificar algo no altar de Cristo. Então hoje eu vou procurar ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja como a maneira em que eu me conecto à promessa faz toda a diferença na forma como eu me comporto como cristão. Se eu não estou segurando na promessa por meio da esperança, e a esperança é um ardor, é uma firme convicção, é uma firme certeza. A esperança não é assim, eu acho que vai acontecer. Não, a esperança é uma certeza convicta, e é uma redundância mesmo, é uma firme convicção. Eu não espero lá, eu tenho certeza hoje. Eu não espero que vai acontecer, eu tenho certeza. Eu só preciso esperar o quando, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Essa é a esperança bíblica. E quando eu estou conectado à promessa desta maneira, segurando neste fio, chamado esperança, conectado à promessa, então a minha vida vai ter toda a diferença. A minha forma de proceder vai ser totalmente diferente. E aí Jesus, então, o anjo fala: vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo. Aí, elas, quando receberam a notícia, veja só, Lucas 24, verso 8. Então, elas se lembraram, olha só, a promessa estava lá, 4 dias antes Jesus falou, não fizeram contagem regressiva, precisou descer um anjo para dizer: ei, é o que está nos versículos 5, 6 e 7, é o que o anjo fala. Ei, vocês já se esqueceram? Eu estou traduzindo na linguagem de hoje. Já se esqueceram que ele disse que precisava morrer e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia? Alô, hoje é o terceiro dia. O anjo praticamente falou isso para elas. Ei, acorda, hoje é o terceiro dia. Já se esqueceram já? Estão tão esquecidinhos assim? Aí elas: é verdade. Versículo 8. Então elas se lembraram das suas palavras. Suas palavras, palavras de quem? As palavras que Jesus havia dito. Elas se lembraram. Aí a promessa reavivou. Aí a promessa reacendeu. E aí, a partir do versículo 9 em diante: e voltando do sepulcro, todas essas coisas, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam reunidos lá. E elas voltaram, segundo o relato de Mateus, quando o anjo tornou a lembrá-las das palavras de Jesus. Elas então voltaram com uma mistura de temor e de alegria. Mas aqui já não é um temor no sentido ruim, mas uma admiração. Como acontece assim: meu Deus, é mesmo? Eureka, como eu não me lembrei disso?
temor nesse sentido. É isso que quer dizer, o sentido dessa palavra temor aqui não é medo, não é pavor, mas quando o anjo as lembrou das palavras de Jesus, elas se admiraram, se assombraram. Meu Deus, como nós não nos lembramos disso, como nós não ficaram admiradas e ao mesmo tempo começaram a ser tomadas de alegria. Se admiraram e se encheram de alegria e voltaram para anunciar aos 11. E veja só a reação dos 11. Os 11 e os demais que estavam lá ainda estavam nesse cenário de perplexidade, porque os 11 disseram, ixi, elas estão delirando. Veja o versículo 11. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Elas voltaram admiradas. É mesmo, a palavra de Jesus disse que ele havia de ressuscitar. Ficaram assombradas, admiradas, alegres. Mas os outros ainda estavam num estado de perplexidade. Estão delirando, estão viajando na maionese. Ih, quem foi que falou isso? Ah, essas mulheres? Não, vamos lá ver. Aí Pedro corre para lá para o sepulcro e vai atrás para ver se confirma este relato. Mas nesta trajetória ainda, Cristo, antes das mulheres chegarem no destino final para falarem para os 11 e os demais que estavam reunidos, o próprio Cristo aparece para essas mulheres. É o que está relatado em Mateus 28, verso 9. Jesus aparece de uma forma dizendo, alegrai-vos. Jesus cumprimenta as mulheres e diz, ei, alegrem-se. Neste momento, Cristo, o próprio Jesus ressuscitado, se manifesta em carne e osso e traz uma palavra de ânimo para tirar esse sentimento daquelas mulheres de perplexidade, para tirar essa dúvida, para que elas não ficassem duvidosas e não ficassem caminhando fora do caminho da promessa. O próprio Jesus aparece e o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, ele vai aparecer nas nossas dificuldades, para nos tirar do nosso túmulo, para nos fazer conectar-nos às promessas de ressurreição, para que você também segure neste fio de esperança, desse fio chamado esperança, para que você não se esqueça da promessa que Deus tem. Deus tem promessa de vida. Ele disse, eu vim para vos dar vida e vida abundante. Eu vim para vos dar paz, não a paz como o mundo o dá. Eu vim para vos dar paz, plena paz. Paz, paz, perfeita paz, 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 gloriosa paz. Que mais? Quando Jesus a minha alma salvou, deu-me doce paz. Ele veio para trazer paz, ele veio para isso. Então Cristo se manifesta nas nossas vidas para nos trazer esperança de novo, para nos lembrar das promessas, para que nós voltemos a ficar firmes nas promessas. Olha o que Paulo fala, escrevendo aos Efésios, e aqui nós caminhamos para o final. Eu oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Nós precisamos entender a real esperança, a firme convicção, a promessa que Ele tem para nós. E a promessa é que Ele foi ressuscitado dos mortos e nós também seremos. A experiência da redenção e da ressurreição precisam estar sendo vividas como uma realidade presente nas nossas vidas. Então, o que eu chamo aqui neste primeiro tópico é: para corações perplexos, para corações duvidosos, para corações que estão caminhando fora do caminho da promessa, é preciso que tenha um túmulo aberto no coração dessa pessoa. Porque a perplexidade, a perda da esperança traz a morte. Uma pessoa sem esperança não tem razão de viver. Por que eu vivo? Para qual propósito eu vivo? Quem não tem esperança perde sentido de propósito, de existência, de para onde ir. Então, para corações perplexos, nessa noite é a minha oração para nós e para a igreja do Senhor. Se você está com o coração perplexo, indo em direção ao sepulcro, esperando encontrar um Cristo morto, túmulo aberto para você.
pedra removida para o seu coração e enxergue a esperança da promessa de que o Cristo que você segue, o Cristo que você confia, Ele está ressuscitado e não apenas ressuscitou, Ele está à destra de Deus, à destra do Pai, intercedendo por você, para que Ele ajude-nos nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades. Para corações perplexos, túmulo aberto nesta noite, é o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração antes de dar os anúncios finais, para que nós possamos aplicar essa palavra. Quem está em tribulação, quem está em dificuldade, quem está em angústia, quem está perdendo de vista a esperança, quem largou a esperança, quem largou este fio chamado esperança e está ao léu, à deriva. Quem anda sem esperança é como um papagaio sem estar segurando na linha. Está voando aí. Os irmãos que já soltaram papagaio aí, sabem o que eu estou falando. Solta, descai o papagaio e solta a linha. O que acontece com o papagaio? É aí, esperança é isso. O papagaio lá em cima é a promessa. Você está aqui embaixo e a esperança é essa linha com o cerol do russo que você está segurando, e quando vier a aprovação, você dá uma embiocada assim, corta a aprovação de um lado, aí da outra come aqui, corta a aprovação do outro, descai, queda penoso, mas você está segurando firme na promessa. Só quem soltou o papagaio hoje vai entender esse mistério aí. Mas essa simbologia do papagaio é o que eu quero dizer com esperança. O fio, a linha, é a esperança. O papagaio lá em cima é a promessa. E você está do lado de cá, segurando o fio, sem largar. Pode vir o vento que for, eu não largo a esperança, porque ela me conecta à promessa. Senhor, nessa noite, Jesus, nós te pedimos, ajuda os teus filhos, a tua igreja, Senhor, a olhar firmemente para a promessa que o Senhor tem para nós. Tu nos deu uma promessa de vida, Tu nos deu uma promessa de vida entre os mortos, Tu nos chamou para uma vida nova, Tu nos chamou para uma vida plena, Tu nos chamaste para uma vida de paz, abundante paz. Tu nos chamaste para superar as nossas tribulações. Tu nos chamaste para passar, ainda que necessário seja, pelo vale da sombra da morte. Mas ainda assim, Tu nos deixaste a Tua promessa de que em nenhum momento Tu nos deixaria, em nenhum momento Tu nos abandonaria. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a promessa, Senhor. Esta é a promessa. E a esperança é saber que o Teu Espírito Santo nos ajudará a jamais esquecermos desta promessa, a jamais esquecermos da Tua companhia, a jamais nos esquecer que o Senhor voltará para nos levar, a jamais nos esquecer que o Senhor tem uma vida eterna para nós, a jamais nos esquecer que nós temos uma redenção eterna em Cristo Jesus. Nós não queremos olhar para a morte, nós não queremos olhar apenas para a cruz, mas nós queremos olhar para Jesus ressuscitado. Nós queremos olhar para o Cristo que venceu a morte, que venceu as trevas, que aniquilou com as obras das trevas e que está ressuscitado e hoje está à destra do Pai. É para este Jesus que queremos olhar, é para este Jesus vitorioso, glorioso, sublime, que está a interceder por nós de pé diante do Pai. É para este Jesus que nós queremos olhar. Nós não queremos ir para o túmulo esperando encontrar um Jesus morto, mas nós queremos ir para o túmulo e encontrar um Jesus ressuscitado e dizendo para nós: alegrai-vos, alegrem-se, confiem na palavra, confiem na promessa, confiem em mim, confiem em Deus, porque o Senhor foi para o Pai preparar-nos morada, e o Senhor tem muitas moradas para nós, e é esta promessa, Senhor, é neste lugar que nós queremos caminhar, é desta maneira, firmes, alicerçados, com uma fé inabalável, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que jamais se abalarão, porque assim, Senhor, nós caminharemos na Tua presença sem ficar perplexos. Ainda que a tribulação venha, podemos ficar momentaneamente temerosos, mas nós sabemos que a nossa tribulação, a leve e momentânea, nos produzirá um peso eterno de glória que teremos para usufruir na Tua presença. Abençoa Teus filhos.
sepulcros abertos nesta noite, Senhor. Abre os corações temerosos e perplexos, aniquila com a perplexidade, traz alegria e traz esperança. Sepulcros abertos dos corações, para que possamos ter os nossos olhos dos nossos corações abertos para enxergar e compreender a real esperança que o Senhor tem para nós. Esta é a nossa oração, que queremos nos apropriar da mesma oração que o apóstolo fez e hoje fazemos para com as nossas vidas. Abençoa o teu povo, a tua igreja. É assim que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus.